casa de redação. Hoje nós vamos fazer um rolê assim, excepcional. Nós basicamente vamos comentar a redação Nota 1000 da Maria Antônia, a nossa aluna que teve aí a nota máxima no Enem do ano passado. Se você não viu ainda, no nosso canal do YouTube, na nossa página lá no Instagram, tem 2 entrevistas que nós fizemos com ela, perguntando como que ela conseguiu chegar a 1000 na redação e como que ela estudou para ser aprovada, né, no vestibular de medicina aqui na UFJF. Então, vamos dar uma olhadinha com calma, né, no texto que ela fez. Lembra comigo, né, o tema da redação do Enem do ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ela chegou lá, deparou-se com esse tema e veio o seguinte texto. A introdução dela foi a seguinte: o filme Bastardos Inglórios, ao contextualizar cenas em meados do século XX, retrata o caráter elitista das exibições de cinema, uma vez que eram feitas em espaços de socialização das classes mais ricas na época. Então, bacana. Primeira coisa que ela lembrou, né, para poder contextualizar, foi de fato de um filme que mostra uma situação em que a galera rica, né, acaba podendo assistir aos cinemas, tá? Ela continua. Na contemporaneidade, isso aqui que ela está fazendo é algo muito importante de você ter em mente, quando você traz, né, alguma referência histórica, alguma referência de outro país, você tem que costurar com agora e com o Brasil. Então, o filme mostra lá meados do século XX para agora. Na contemporaneidade, embora seja mais amplo, ainda há entraves a serem superados quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas e seus conteúdos no Brasil. Então, veja, ela traz um conteúdo, um repertório, contextualiza com essa informação e traz para a contemporaneidade, traz para o Brasil, já articulando com o tema. Então, ela vira e fala, melhorou, tá? Mas continua sendo difícil, continua não sendo plena a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vem mais um cadinho comigo. Nesse sentido, os resquícios de uma herança segregacionista no que diz respeito à frequência de locais de cinema geram a dificuldade em manter esse hábito em parte da população, o que perpetua essa problemática. Veja bem, o que tem nessa introdução? Tudo aquilo que é absolutamente necessário aparecer na introdução. Primeiro, uma contextualização, que aqui é feita usando o repertório, ou seja, usando o conhecimento de mundo, que já é um diferencial, no caso da Maria Antônia, para poder demonstrar conhecimento, demonstrar o repertório de mundo aplicado ao texto faz diferença na sua competência 2. Esse repertório é contextualizado no agora e articulado ao tema. Então, o tema é claramente apresentado logo no primeiro parágrafo. Finalmente, ela tem uma tese evidente que apresenta o que ela vai discutir no texto. Que tese é essa? Os resquícios de uma herança segregacionista no que diz respeito à frequência de locais de cinema geram dificuldade em manter esse hábito em parte da população. Então, veja, o que ela vai discutir texto afora é exatamente essa herança segregacionista e como isso impede as pessoas de conseguir ter acesso efetivo às salas de cinema. Vamos ver como é que isso aí se desembola. Nessa linha de raciocínio, que ela estabelece logo na tese, é fundamental ressaltar que a urbanização tardia e a constante gentrificação de espaços citadinos brasileiros são responsáveis pela permanência de costumes elitistas. A gentrificação ela vai explicar mais para frente, mas é o processo de a expulsão da população pobre de uma área para ser construída nela espaços mais elitizados, ou o aumento da valorização de uma área para causar a expulsão da população pobre que está ali no entorno ou que reside nela. Tá? Então ela vai dizer que essa questão da urbanização brasileira e a gentrificação vão ser responsáveis por manter esses costumes elitistas. Por quê? Com efeito, o geógrafo Milton Santos, uma figura incrível, está no nosso curso. Milton Santos vai aparecer lá na aula 16, ao estudar a organização das cidades no Brasil, postula que o processo rápido e desorganizado de construção urbana provocou a marginalização de grande parte dos cidadãos. Desse modo, o acesso a shopping centers e demais espaços de lazer, como os cinemas, ficou restrito àqueles que possuem meios para tal, ou seja, à parcela da população que mora perto desses locais centrais. A elite, ou que possui recursos para consumir esses produtos culturais, também a elite. Veja,
o corpo desse parágrafo está muito bem articulado e muito profundo no uso do seu repertório, no uso do conhecimento de mundo. Ela afirma no início que é a questão da urbanização tardia e da forma como se organizam os espaços que vai fazer com que os costumes elitistas acabem se mantendo. Então ela argumenta o seguinte: poxa, veio o processo desorganizado nas cidades. Esse processo fez com que eu tivesse determinados espaços com shopping, com áreas de lazer, com áreas onde circula capital, e quem mora perto desses lugares e tem condições de pagar para circular por eles, no caso a elite, como ela aponta logo na nossa introdução, na nossa tese, é quem vai efetivamente ter acesso aos produtos culturais. Então continua comigo daqui, ó. Assim, no que tange à exibição de filmes, há resquícios de um caráter social segregacionista, visto que a marginalização e a gentrificação excluem a massa populacional dos espaços cinematográficos, mantendo estruturalmente a problemática na sociedade brasileira. Esse parágrafo é lindo, é um parágrafo super completo, um parágrafo que profundamente acaba discutindo essa questão, que está inclusive nos textos de apoio. Quem fez a prova do Enem do ano passado, quem quiser dar uma olhadinha nos textos motivadores, vocês vão ver lá que tem uma parte que fala exatamente isso, ó, não tem cinema em todo lugar, tem cinema só nas áreas que circula mais dinheiro. Então o que ela faz? Ela dialoga com os textos motivadores, mas não usando apenas o conhecimento que está lá. Ela traz um conhecimento próprio, que é o repertório do Milton Santos, para articular com qualidade, com clareza na redação. Beleza? Vamos ver qual que é o próximo argumento de Mary Anthony. Consequentemente, ou seja, como uma consequência da permanência desses espaços só nas áreas ricas, a dificuldade de manter o hábito de frequentar tais locais impede a plena democratização do acesso ao cinema. Nesse aspecto, a teoria do sociólogo Pierre Bourdieu acerca do capital cultural vai ao encontro da realidade discutida. Pierre Bourdieu, um teórico importantíssimo, o professor Rafael fala sobre ele profundamente na aula 6 do nosso curso, discutindo todo o aparato teórico, a sociologia dele, como pode ser aplicada essa redação do Enem. Então ele vem, ó, a pessoa então não vai ter acesso ao cinema. Isso vai impedir a criação do capital cultural. Como assim? Em seus postulados, Bourdieu discute a influência das referências socioespaciais nos costumes do indivíduo, concluindo que o desenvolvimento de valores que incluam certas culturas é imprescindível à manutenção de hábitos referentes a elas. Ou seja, é o mesmo que dizer que quem tem livros em casa, quem vê os pais acostumados a ler, pode ter mais chance de estar acostumado a ler. Quem tem circulação regular por espaços cinematográficos, quem costuma ver a família, os amigos, os meios em que está inserido terem acesso ao espaço cinematográfico, tem maior chance de conseguir, de fato, se interessar e se aproximar desses ambientes. Então vamos. Sendo assim, a herança segregacionista de frequências salas cinematográficas e demais plataformas de exibição impede a construção de um capital cultural em parte da população do país, prejudicando sua democratização. Veja, se Mary Anthony tivesse parado por aqui, já seria mais do que suficiente para esse parágrafo cumprir o seu objetivo. Estou estabelecendo uma consequência do parágrafo anterior, porque ele tem a lógica argumentativa perfeita, ele cumpre com o objetivo inicial, quer dizer, olha, a galera que não tem acesso, ela acaba não conseguindo se desenvolver do ponto de vista da aquisição desse capital cultural, e ele tem conhecimento de mundo, usando Pierre Bourdieu, suficiente para garantir nota máxima na sua competência 2. Então veja, eu poderia parar por aqui, mas Maria Antônia resolveu ir ainda além e trouxe mais um repertório, uma continuidade desse argumento. Dá uma olhadinha aqui, ó. Um exemplo disso é o relato da autora Carolina Maria de Jesus, em seu livro Quarto de Despejo, no qual ela conta que, por residir na periferia, o dinheiro que seus filhos gastariam para assistir aos longas no cinema não seria suficiente nem para pagar seus deslocamentos. Então veja, se eu não tenho dinheiro nem para pagar o ônibus para ir ao centro, como que eu vou ter dinheiro para pagar o ônibus, ir ao centro e ainda pagar pelo cinema? Tá? Se você ainda é daqueles que ainda compra alguma coisa no cinema, do jeito que as coisas vão, você deixa um rim para levar uma pipoca, né? Ou seja, acaba que há uma elitização. A tônica do texto é essa. No segundo parágrafo, tanto pela questão geográfica de organização e terceiro parágrafo, quanto pela questão puramente financeira, que é ampliada pela geográfica. Se eu moro longe, eu não tenho sequer o dinheiro para chegar até o local do cinema. É nóis? Vejamos então, senhoras e senhores, como que Maria Antônia completa este texto, como que ela propõe uma intervenção social para o problema.
Portanto, visando mitigar os entraves à resolução da problemática, algumas medidas são necessárias. Primeiro, cabe ao governo federal criar programas de apoio à cultura cinematográfica. Veja bem, eu tenho um agente, o governo federal, criar programas de apoio à cultura cinematográfica, uma ação, por meio de sistemas de assistência às famílias carentes. Eu tenho um meio, já tenho 3 elementos nessa intervenção, e espacialmente distantes do centro de lazer. Veja, eu estou articulando a minha intervenção para resolver todos os problemas. Eu falei, o governo tem que criar programa para acesso à cultura por meio da assistência aos mais pobres e quem mora longe desses espaços. Então, eu estou costurando os dois problemas dentro da minha intervenção para o meu texto não ficar com nenhuma ponta solta. Como Vales Cultura, junta Vales Transporte. Então, eu juntei as duas coisas aqui, ó, para poder resolver os dois problemas. Para que os processos conceituados por Milton Santos, como a gentrificação, que é a expulsão de indivíduos de uma área para a construção de espaços elitizados, não interfiram no acesso populacional ao cinema. Olha só, governo federal, meu agente. Criar programas de apoio à cultura cinematográfica é minha ação. Por meio de assistência às famílias carentes espacialmente distantes é o meu meio. Como Vale Cultura junto a Vale Transportes é o meu detalhamento, porque eu dei um exemplo de qual seria esse sistema de assistência. Aí vem meu efeito, para que os processos conceituados por Milton não interfiram no acesso populacional ao cinema. Aí, aproveitando, ela ainda detalha mais uma vez os processos conceituados por Milton. Então, isso daqui, como a gentrificação, que está entre parênteses, é outro detalhamento. A intervenção completíssima é 200 pontos na fita, tá? Por fim, é dever das escolas promover formas de desenvolvimento de valores referentes à cultura cinematográfica. A história lá é de criação de capital cultural, através de exibições extra-classe. Olha só, aqui tem um erro de norma culta. Extra-classe, depois da nova reforma, se escreve junto. É o único erro de norma culta na redação inteira. Se você comete até 2 erros de norma culta, você continua ganhando a nota máxima na competência 1. Então, é um erro que dentro do escopo do Enem não te penaliza. Então, só esse errinho de hífen. Como em gincanas e trabalhos lúdicos, a fim de que tanto os alunos quanto os pais possam construir o capital postulado por Bourdieu. Olha só, ela costura tudo, não fica nada do texto sem costurar. Ela volta em cada uma das ideias dos argumentos, puxa direitinho e deixa na manha, tá? De modo que tenham interesse de frequentar os espaços e plataformas de filmes, ampliando, então, o acesso a eles. Texto lindo, maravilhoso, cheio de conteúdo, muito bem escrito e com a costura, tudo sendo puxado no final, o que é o mais importante de tudo. Para acabar, eu ainda puxo a introdução para não ficar, ela solta lá em cima. Enfim, o cenário retratado no longa Bastardos Inglórios não será reproduzido no Brasil, haja vista que o aporte ao cinema será democratizado. Lindíssima essa Redemption. Senhoras e senhores, deem uma olhada no nosso canal, assistam a entrevista com Mary Anthony, ela conta um pouco melhor como foi o processo dela de preparação, tanto para redação quanto para outras disciplinas do processo do Enem. Então, gente, muitas graças, permaneçam aqui conosco na casa de redação, não se esqueçam de inscrever, de apertar ali o sininho, para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui na casa. Valeu, Brasil, e até breve.